Dr. Demelry, falecido em Albi, Tarn, a 25 de janeiro de 1865. Era um médico homeopata e distintíssimo. Seu caráter, tanto quanto o saber, haviam-lhe granjeado a estima e veneração dos seus concidadãos. Eram-lhe inextinguíveis a bondade e a caridade, e a despeito da idade avançada, não se lhe conheciam fadigas em se tratando de socorrer doentes pobres. O preço das visitas era o que menos o preocupava, e de preferência sacrificava suas comodidades ao pobre, dizendo que os ricos, em sua falta, bem podiam recorrer a outro médico. E quantas vezes ao doente sem recurso provia do necessário às exigências materiais, no caso de serem mais úteis que o próprio medicamento. Por isso dele pode dizer-se que era o cura d'artes da medicina. Encontrando na doutrina espírita a chave de problemas cuja solução debalde pedira à ciência, como a todas as filosofias, o Sr. Demelry abraçara com ardor essa doutrina. Pela profundeza do seu espírito investigador, compreendeu-lhe subitamente todo o alcance, de maneira a tornar-se um dos seus mais solícitos propagadores. Relações de mútua e viva simpatia se haviam estabelecido entre nós, correspondendo-nos. Soubemos da sua morte a 30 de janeiro, sendo que o nosso imediato desejo foi evocá-lo. Em seguida, reproduzimos a comunicação obtida no mesmo dia. Aqui estou, meus amigos. Ainda vivo assumi o compromisso de manifestar-me desde que me fosse possível, apertando a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. A morte emprestara à minha alma esse pesado sono que se chama letargia, porém o meu pensamento velava. Sacudi o torpor funesto da perturbação consequente à morte, levantei-me e de um salto fiz a viagem. Ah, como sou feliz! Não mais velho nem enfermo. O corpo esse era apenas um disfarce, jovem e belo, dessa beleza eternamente juvenil dos espíritos, cujos cabelos não encanecem sob a ação do tempo. Ágil como o pássaro que cruza célere os horizontes do vosso céu nebuloso, admiro, contemplo, bendigo, amo e curvo-me, átomo que sou, ante a grandeza e sabedoria do Criador, sintetizadas nas maravilhas que me cercam. Feliz, feliz na glória. Oh, quem poderá jamais traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis e seu concurso na harmonia do universo? Pois bem, eu ensaiarei fazê-lo, ó meu mestre. Vou estudar e virei trazer-vos o resultado dos meus trabalhos de espírito, e que de antemão, como homenagem, eu vos dedico. Até breve. As duas comunicações seguintes, dadas à data de 1º e 2º de fevereiro, dizem respeito à enfermidade de que fomos acometidos na ocasião. Posto que de caráter pessoal reproduzimos-la como provas de que o Sr. Demelry se mostrava tão bom como espírito quanto o fora como homem. Meu bom amigo, tende coragem e confiança em nós, porquanto essa crise, apesar de ser fatigante e dolorosa, não será longa, e com os conselhos prescritos podereis, conforme desejais, completar a obra que vos propusestes como o fito da vossa existência. Sou eu quem está aqui perto de vós e com o espírito de verdade que me permite falar em seu nome, por ser eu dos vossos amigos o mais recentemente desencarnado. É como se me fizessem as honras da recepção. Caro mestre, quanto me sinto feliz por ter desencarnado a tempo de estar com esses amigos neste momento. Mais cedo livre, eu poderia talvez ter-vos poupado essa crise que não previa.
Era muito recente o meu desprendimento para ocupar-me de outras coisas que não as espirituais. Mas agora velarei por vós, caro mestre. Aqui estou para, feliz como espírito ao vosso lado, prestar os meus serviços. Você conhece o provérbio que diz: ajuda-te, o céu te ajudará. Pois bem, ajudai os bons espíritos que vos assistem, conformando-vos com as suas prescrições. Está muito quente aqui. Esta fumaça é irritante. Enquanto estiverdes doente, convém não fazer lume, a fim de não aumentar a vossa opressão. Os gases que aí se desprendem são deletérios. Sou eu, Demelry, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que o acompanhava quando lhe sobreveio o acidente. Este seria certamente funesto sem a intervenção eficaz para a qual me ufano de haver concorrido. De acordo com as minhas observações e com os informes colhidos em boa fonte, é evidente para mim que, quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais breve reencarnará para completar a sua obra. É preciso, contudo, antes de partir, dar a última de mão às obras complementares da teoria doutrinal de que é o iniciador. Se, portanto, por excesso de trabalho, não atendendo à imperfeição do seu organismo, antecipar a partida para cá, será passível da pena de homicídio voluntário. É mister dizer-lhe toda a verdade para que se previna e siga estritamente as nossas prescrições. A seguinte comunicação foi obtida em Montalban aos 26 de janeiro, dia seguinte ao da sua desencarnação, num centro de amigos espíritas que havia nessa cidade. Antoine Demelry. Não morri para vós, meus amigos, porém para aqueles que não conhecem a santa doutrina que reúne os que se amaram e tiveram na terra os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos de amor e caridade. Sou feliz e mais feliz do que esperava, gozando de uma lucidez rara entre os espíritos relativamente ao tempo da minha desencarnação. Por isso digo-vos, revesti-vos de coragem, bons amigos, que eu estarei muitas vezes junto de vós, instruindo-vos em muitas coisas que ignoramos quando presos à matéria, espesso véu que é de tantas magnificências, de tantos gozos. Orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. Hoje não me prolongarei, dizendo-vos somente que não me sinto de todo estranho neste mundo dos invisíveis, parecendo-me até que sempre o habitei. Aqui sou feliz em vendo os meus amigos, comunicando-me com eles sempre que o desejo. Não choreis, meus amigos, porque me faríeis lamentar o haver-vos conhecido. Deixai correr o tempo e Deus vos encaminhará para esta mansão, onde nos devemos todos reunir finalmente. Boa noite, meus amigos. Que Deus vos conforte, ficando eu ao vosso lado. Ainda de uma carta de Montalban extraímos a narrativa seguinte. Tínhamos ocultado à senhora G, médium sonambúlico e vidente muito lúcido, a morte do Dr. Demelry em atenção à sua extrema sensibilidade. Sem dúvida, secundando o nosso intuito, o bom médico também evitou manifestar-se-lhe. A 10 de fevereiro, reunimos-nos a convite dos guias que diziam querer aliviar a senhora G de uma luxação, em consequência da qual muito sofria desde a véspera. Nada mais sabíamos e longe estávamos de pensar na surpresa que nos aguardava.
Logo que essa senhora se mediunizou, começou a soltar gritos lancinantes, mostrando o pé. Eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvado a seus pés com a fisionomia oculta a fazer-lhe fricções e massagens, exercendo de vez em quando uma atração longitudinal sobre a parte luxada, exatamente como faria qualquer médico. A operação era tão dolorosa que a paciente vociferava, empregando movimentos desordenados. No entanto, a crise não foi longa e ao fim de uns 10 minutos desapareciam a inflamação e os traços da luxação, retomando o pé à sua aparência normal. A senhora G estava curada. O espírito continuava incógnito para a médium, persistindo em não lhe revelar as feições, quando, por mostrar desejos de retirar-se, a doente, que momentos antes não daria um passo, se atira de um salto ao centro do quarto para apertar a mão do seu médico espiritual. Ainda desta feita, o espírito voltou o rosto, deixando a mão do médium. Nesse momento, a senhora G dá um grito e cai desfalecida no soalho, vindo de reconhecer o Dr. Demelry no espírito que a operava. Durante a síncope, ela recebia cuidados de muitos espíritos afeiçoados. Por fim, reapareceu a lucidez sonambúlica e ela conversou com muitos desses espíritos, trocando-se felicitações, sobretudo com o Dr. Demelry, que lhe correspondia aos testemunhos de afeição, penetrando-a de fluidos reparadores. Não é uma tal cena surpreendentemente dramática, considerando-se as personagens como que representando papéis da vida humana? Não será uma prova, entre mil outras, de que os espíritos são seres efetivamente reais, agindo como se estivessem na Terra? Somos felizes por ver no amigo espírito o mesmo coração bondoso do médico solícito e abnegado que foi nesse mundo. Ele fora durante a vida o médico do médium e, conhecendo a sua extrema sensibilidade, poupou-o tanto quanto se fora seu próprio filho. Esta prova de identidade conferida aos que o espírito prezava é admirável e de molde a fazer encarar a vida futura por um prisma mais consolador. Nota: a situação espiritual do Dr. Demelry é justamente a que se podia antever na sua vida, tão digna quão utilmente empregada. Mas dessas comunicações resulta ainda um outro fato não menos instrutivo, o da atividade que ele emprega quase imediatamente após a morte, no sentido de tornar-se prestimoso. Por sua alta inteligência e qualidades morais, ele pertence à categoria dos espíritos muito adiantados. A sua felicidade não é, porém, a da inação. Ainda há poucos dias tratava doentes como médico e mal apenas se desprende da matéria, ei-lo a tratá-los como espírito. Dirão certas pessoas que nada se adianta então com a permanência no outro mundo, uma vez que se não goza ali de repouso. Mas é o caso de lhe perguntarmos se é nada o não termos mais cuidados, necessidades, moléstias, podermos, livre e sem fadigas, percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, ver os que nos são sempre caros e a toda hora, por mais distantes que se nos achem. E acrescentaremos: quando no outro mundo nada vos forçará à vontade. Poderíeis ficar em beatífica ociosidade e pelo tempo que vos aprovesse, mas ficais certos de que esse repouso egoísta depressa vos enfadaria, e seríeis os primeiros a solicitar qualquer ocupação. Então se vos diria que se a ociosidade vos enfada, deveis vós mesmos procurar algo fazer, visto não escassearem ocasiões de ser útil, quer no mundo dos espíritos, quer no mundo dos homens. E assim é que a atividade espiritual deixa de ser uma obrigação para tornar-se uma necessidade, um prazer relativo às tendências e aptidões
escolhidos de preferência os mistérios mais propícios ao adiantamento de cada um. A viúva Fowlon, nascida Wallis. A senhora Fowlon, falecida em Antibes a 3 de fevereiro de 1865, residiu por muito tempo no Havre, onde granjeou a reputação de miniaturista habilíssima. De notável talento, aproveitou o primeiro como simples amador, mas quando lhe sobrevieram necessidades, fez da sua arte proveitosa fonte de receita, o que a tornava admirada e estimada, conquistando-lhe depois, da parte dos que a conheceram, uma recordação memorável. Era sobretudo a amenidade do caráter, as qualidades pessoais que só os íntimos podiam conhecer em toda a sua extensão. É que a senhora Fowlon, como todos os que têm inato o sentimento do bem, não o alardeava, antes o considerava predicado natural. Se houve pessoa sobre a qual o egoísmo não tenha tido ascendente, tal sem dúvida foi ela. Nunca talvez o sentimento da abnegação pessoal foi tão ampliado, pronta como estava sempre a sacrificar-lhe o repouso, a saúde e os interesses em proveito dos necessitados. Pode dizer-se que a sua vida foi uma longa série de sacrifícios, como também de rudes provações, desde a mocidade, sem que a coragem e a resignação, a despeito delas, jamais lhe faltassem. Mas eis que a sua vista, cansada por meticuloso trabalho, extinguia-se dia a dia, a ponto de, com algum tempo mais, resultar em completa cegueira. Foi então que o conhecimento da doutrina espírita se lhe tornou um oceano de luz, rasgando-lhe como que espesso véu para deixar-lhe entrever alguma coisa não totalmente desconhecida, mas da qual possuía apenas uma vaga intuição. Estudou-a com afinco, mas ao mesmo tempo com o critério e apreciação própria das pessoas, tal qual ela, dotadas de alta inteligência. Fora preciso avaliar todas as incertezas, todas as dúvidas da sua existência, provenientes não dela, mas dos parentes, para julgar das consolações que auriu na sublime revelação e que lhe deram a fé inquebrantável do futuro, a consciência da nulidade das coisas terrenas. Também a sua morte foi digna da vida que teve. Sem a mínima apreensão angustiosa, viu aproximar-se como libertação que lhe era das cadeias terrestres, ao mesmo tempo que lhe abria as portas da vida espiritual, com a qual se identificara no estudo do espiritismo. E morreu calmamente, convicta de haver completado a missão que aceitara ao encarnar, pois cumprira escrupulosamente os deveres de esposa e mãe de família. E assim como durante a vida declinara de todo e qualquer ressentimento em relação àqueles de quem, porventura, pudera queixar-se por ingratos, e assim como sempre trocara o bem pelo mal, assim também desencarnou, perdoando-lhes e implorando para eles a bondade e a justiça divinas. Desencarnou finalmente com a serenidade decorrente de uma consciência ilibada, e a convicção de que nem por isso se afastaria mais dos filhos, uma vez que poderia estar com eles em espírito, aconselhá-los e protegê-los, fosse qual fosse o ponto do globo em que se achassem. Logo que soubemos do trespasse da senhora Fowlon, tivemos por primeiro cuidado de evocá-la. As relações de amizade e simpatia que a doutrina estabelecera entre nós explicam algumas das suas frases e justificam a familiaridade de linguagem. Em Paris, em 6 de fevereiro de 1865, 3 dias após a sua morte, a senhora Fowlon deu-nos a seguinte comunicação. Tendo como certo que havias de evocar-me logo após o desprendimento, prontificava-me para corresponder-vos, visto não ter experimentado qualquer perturbação.
Esta só existe para os seres envoltos e submersos nas trevas do seu próprio espírito. Pois bem, meu amigo, considero-me feliz agora. Estes míseros olhos que se enfraqueceram a ponto de não me deixarem mais que a recordação de coloridos prismas da juventude, de esplendor cintilante. Estes olhos, digo, abriram-se aqui para rever horizontes esplêndidos, idealizados em vagas reproduções por alguns dos vossos geniais artistas, mas cuja exuberância majestática, severa e conseguintemente grandiosa tem o cunho da mais completa realidade. Não há mais de 3 dias que desencarnei e sinto que sou artista. As minhas aspirações atinentes ao ideal do belo artístico mas não eram que a intuição de faculdades adquiridas em anteriores existências e na última encarnação desenvolvidas. Mas quanto trabalho para reproduzir uma obra-prima e digna da grandiosa cena que se antolha ao espírito chegado às regiões da luz. Pincéis, e eu provarei ao mundo que a arte espírita é o complemento da arte pagã, da arte cristã que periclita, cabendo somente ao espiritismo a glória de revivê-la com todo o esplendor sobre vosso mundo deserdado. Nesse instante, a viúva Fallon se dirige à senhora Allan Kardec, dizendo: "Isto é o bastante para a artista e agora a amiga. Por que vos incomodar assim, minha boa amiga, com o motivo da minha morte? Vós, principalmente, vós que conheceis as decepções e amarguras da minha existência, devereis antes regozijar-vos em sabendo que não mais bebo na taça amarga das dores terrenas, taça esgotada até os últimos. Crede-me, os mortos são mais felizes que os vivos e pranteá-los é duvidar das verdades espíritas. Tornareis a ver-me, ficai certa. Se parti primeiro, é porque finda estava a tarefa, que aliás cada qual tem na terra. Assim, quando a vossa for completada, vireis repousar um pouco junto de mim, para recomeçar mais tarde, atento ao princípio de que nada é inativo em a natureza. Todos temos más tendências, às quais obedecemos, o que é uma lei suprema e comprobatória da faculdade do livre-arbítrio. Portanto, tende indulgência e caridade, minha amiga, sentimentos esses de que mutuamente carecemos, quer no mundo visível, quer no invisível. Com tal divisa, tudo vai bem. Não me direis para cessar de falar. Sabei, contudo, que para a primeira vez, bem longa já vais a conversação, motivo pelo qual vos deixo para dar a vez ao meu excelente amigo, Sr. Kardec. Quero agradecer-lhe as palavras afetuosas que houve por bem dirigir à amiga que no túmulo o precedeu, visto como escapamos de partir juntos para o mundo em que me encontro. A senhora Fallon, nessas palavras, fez alusão à enfermidade de que falara o Sr. de Melry. E continuou dizendo que diria então a companheira amantíssima da nossa existência se os bons espíritos não tivessem intervido? Teria chorado e gemido, o que até certo ponto compreendo. É preciso, porém, que vale para que não mais vos exponhais a novo perigo, antes de ter concluído o trabalho da iniciação espírita, chegando antecipadamente entre nós, e qual Moisés, não vendo senão de longe a terra da promissão. É uma amiga que vô-lo diz, acautelai-vos. Agora parto para junto dos meus queridos filhos, depois do que irei ver além-mar se a minha ovelha viajora aportou a terra ou permanece à mercê das tempestades. A viúva Fallon referira-se a uma das filhas que residia na América. E continuou: Oxalá protejam os bons espíritos, aos quais para o mesmo fim vou reunir-me. Voltarei a conversar convosco, pois não vos esqueçais de que sou uma conversadora infatigável. Até breve, bons e caros amigos, até logo.